Oremos. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te damos graças por esta oportunidade, por este dia que nos concedes e por este momento que temos para estudar a Tua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias conforme a Tua vontade, que não desanimem e perseverem na fé. Também nós pedimos uma bênção especial para Linda Costa, e a Linda pede que tu abençoes também Marlene Lopes, que hoje completa mais um ano de vida, que Marlene tenha muitos anos de vida segundo a tua vontade. Também queremos pedir uma bênção especial para Márcia, que está aniversariando hoje. Antônia Almeida está pedindo que tu abençoes a sua mãe, Maria Estela. Amanhã estará completando 80 anos, que ela possa se render a ti enquanto é tempo. Pedimos também que abençoes a Vera Lúcia, e ela pede pelos filhos, por libertação, Wilson, Edson, Igor, Vitória, que tu estejas, Pai, trabalhando com eles. Abençoes Elias Bahia e esposa, Edna Pereira, Luciana Dias. Também queres abençoar Licínio Leffler, especialmente o filho Paulo Leffler, que receba de ti forças para poder abandonar o vício da bebida alcoólica. Queres abençoar também Ruth Bacelar, e a Ruth está pedindo pelo primo Edson Pires da Luz. Ele se acidentou com uma vaca, e que tu dê a recuperação ao Edson Pires da Luz. E todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que tu abençoes, Pai, em nome de Jesus. Amém. A semana passa muito rápido, não é mesmo? Hoje, sexta-feira, estamos já concluindo o estudo desta semana. Estivemos falando sobre vivendo na Terra Prometida. E antes, porém, eu quero lembrar que amanhã nós teremos o quadro Hora Tranquila Responde. Estamos gostando da sua participação e agradecemos a vocês que estão ouvindo, estão comentando e também estão enviando pedidos. E na medida do possível, cada sábado nós vamos respondendo as perguntas que vocês estão nos enviando. Nós agradecemos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de podermos estar juntos cada dia estudando a Bíblia e também refletindo na palavra, orando e, enfim, nós precisamos fazer o trabalho enquanto é tempo. Nós não podemos parar. Temos que continuar trabalhando e, com certeza, o Espírito Santo fará a obra de conversão daqueles que ainda não se renderam a Jesus, mas que estão ouvindo a palavra de Deus. Quando nós estudamos aqui esta semana, vivendo na Terra Prometida, era os filhos de Israel, as 12 tribos que agora já haviam tomado posse da terra de Canaã. Como nós estudamos essa semana, o capítulo 22 de Josué, 2,5 tribos ficaram do lado de cá do Rio Jordão, porque era uma terra própria para criar gado, e as 2,5 tribos, Rubem, Gade e Manassés, a meia tribo de Manassés, eles criavam gado. E ali, então, Moisés permitiu que eles ficassem com um compromisso de que, quando o povo atravessasse o Jordão, eles iriam ter que ir junto, os homens de guerra, para poder ajudar a conquistar a terra. E isso levou mais ou menos uns 7 anos, desde quando eles atravessaram o Rio Jordão. E quando eles estavam, então, já terminando de conquistar toda a terra, e agora eles estavam retornando para o outro lado do rio, eles erigiram um altar, e isso chegou ao ouvido das outras 9,5 tribos, e logo eles fizeram um julgamento precipitado. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, em julgar as pessoas precipitadamente, sem antes saber a razão, o motivo, o porquê. Sabemos que toda história tem 2 lados, e nós precisamos ouvir os 2 lados e pedir a Deus sabedoria para tomar uma decisão. Vocês se lembram quando Salomão era o rei e 2 mulheres estavam disputando um bebê recém-nascido, porque uma havia dormido sobre o bebê dela faleceu, e então o que ela fez? A outra mãe estava dormindo, ela trocou os bebês. Colocou o morto com a mãe, que estava com o filho vivo, e pegou o outro bebê e colocou com ela. E isso foi parar lá no rei Salomão. O rei Salomão ouviu uma, ouviu outra, todas as 2 diziam que eram a mãe
daquele bebê que estava ali vivo. E então, depois que Salomão ouviu, ele disse o seguinte: tá bom, eu vou tomar uma decisão. Tragam-me uma espada. Trouxeram uma espada e ele disse assim: agora eu vou repartir a criança no meio, metade para uma, metade para outra. Todas as duas são mãe desse bebê. A mãe verdadeira, ela disse: não, dê o bebê a ela. Prefiro que ela fique com o bebê do que ver o meu filho morto. E aí o rei disse assim: você é a mãe desse bebê. Porque ela preferia ver a outra com o seu bebê do que ver o seu filho ser morto pela espada. Vejam a sabedoria, ouvir os dois lados. E muitas das vezes nós não queremos ouvir. Nós ouvimos apenas uma pessoa. Por exemplo, quantas queixas chegam de casais que estão com problemas e então chegam normalmente para o pastor da igreja e contam a história. Se for o primeiro homem ou a primeira mulher, conta a história. Se o pastor tomar logo uma decisão, quando a primeira pessoa do casamento ali chegou contando o problema, ele vai, por certo, tomar uma decisão errada. Então precisa ouvir o outro também, o outro cônjuge, e ver qual é a versão do outro, porque normalmente quando há problemas no casamento, sempre o errado é o outro. Nós nunca estamos errados. Você já deve ter passado por isso e você sabe como é que é. Então, precisamos ouvir os dois lados. Toda história tem dois lados. E aí, com sabedoria, com calma, pedindo a orientação do Espírito Santo, tomar a decisão no que vai ser decidido ali com relação a este problema. O povo de Israel, das 9 tribos e meia, fizeram então uma comitiva de líderes. Entre esses líderes estava Finéias, que era filho do sacerdote Eleazar. Finéias, quando houve um problema de prostituição no meio do arraial, e isso trouxe mortandade para o povo de Israel, Finéias, ele tomou uma lança e ele foi na tenda onde um israelita estava se prostituindo com uma midianita, e ele matou os dois à lança, ali dentro da tenda. E por isso agora eles falaram: vamos levar Finéias, porque Finéias ele toma a decisão e ele decide logo o que tem que ser feito. E aí chegaram lá para as 2 tribos e meia e disseram: o que é isso que vocês fizeram? Vocês se afastaram de Deus, estão erigindo altar para oferecer sacrifícios, e o lugar de nós oferecermos sacrifícios é em Siló, lá no tabernáculo. E chegaram acusando. Você leia o capítulo 22, se você ainda não leu, Josué 22. Aquelas 2 tribos e meia ouviram toda a acusação, tudo que eles estavam dizendo, e quando eles terminaram, então, eles com calma responderam que o Senhor, o Todo-Poderoso, era o Deus deles, o mesmo Deus das 9 tribos e meia. Eles não haviam erigido aquele altar para sacrifícios e nem para adorar ídolos. Era um memorial que eles tinham feito para que no futuro os filhos, quando perguntassem, eles iriam dizer do Deus verdadeiro, o Deus que guiou o povo de Israel pelo deserto e que agora deu a terra prometida, e que a adoração dessas 2 tribos e meia era somente ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor. E então, aqueles líderes que foram lá para saber o porquê daquele altar e fazer acusação, ficaram satisfeitos com a resposta. Foi uma resposta calma, uma resposta branda, como nós lemos para vocês no início da semana, Provérbios 15, verso 1, a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se aquelas 2 tribos e meia tivessem respondido também com ignorância, tivessem respondido como eles estavam sendo acusados e respondessem no mesmo tom, por certo, haveria guerra. E era isso que as 9 tribos e meia queriam, guerrear contra os seus irmãos das 2 tribos e meia. Mas, com a sabedoria de Deus, com calma, explicaram o que foi a razão daquele altar, e então eles ficaram satisfeitos, louvaram a Deus, porque
aquelas 2,5 tribos permaneciam firmes na presença do Senhor e retornaram então para o outro lado do rio. Em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 3, o apóstolo Paulo, ele escreveu: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Então nós precisamos saber que nós não somos melhor do que ninguém, temos problemas também como todos têm, mas deveremos ser humildes e considerar as outras pessoas, considerá-las mais importantes do que nós mesmos, porque quem julga é Deus. Em Tiago capítulo 1 e no verso 19, Tiago escreveu: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Que conselho sábio da palavra de Deus, né? Estejamos prontos para ouvir e tardio para falar e se irar. Que Deus nos ajude a termos controle, a aprendermos. Este estudo dessa semana foi um estudo maravilhoso, um estudo em que nos ajuda a solucionar os problemas que nós estamos enfrentando, quem sabe na nossa família, quem sabe na igreja, nos ajuda a termos calma, paciência e responder com sabedoria, sempre buscando a orientação do Espírito Santo para podermos dar uma resposta satisfatória e que não venha a agredir ou ferir a pessoa. Se você tiver tempo também, leia Romanos capítulo 14. Romanos 14, o apóstolo Paulo vem falando aqui de que nós não deveremos julgar os outros. E no verso 10, capítulo 14 de Romanos, verso 10, então por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Então nós todos teremos que comparecer perante o tribunal divino. Se nós ferimos alguém, se nós agredimos alguém com palavras, se nós julgamos as pessoas precipitadamente, tudo isso vai vir à tona. Deus vai trazer à luz tudo aquilo que está oculto e que somente Ele sabe o que se passa com cada um de nós. Que possamos então buscar em Deus a direção, a orientação, para nós podermos ter sabedoria para enfrentarmos situações adversas. Como eu disse para vocês essa semana, divergência sempre existirá, mas o princípio bíblico da palavra de Deus deve permanecer. Nós podemos divergir de alguma decisão que alguém está querendo tomar ou fazer algo na igreja, mas a doutrina tem que ser uma só. Ela não muda. E que nós respeitemos as divergências, porque somos diferentes uns dos outros, pensamos diferentes, mas com relação à palavra de Deus tem que ser uma só. A doutrina, ela não muda e ela nos dá base e segurança para continuarmos seguindo e servindo o nosso Deus. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia, vocês que estiveram hoje. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado amanhã e domingo, Deus nos permitindo, estaremos juntos dando continuidade ao estudo deste livro de Josué. Já estamos quase chegando no final e amanhã teremos então o nosso Hora Tranquila Responde. Gostaria que você ouvisse e também clicasse no dedinho de joinha assim que for possível. Nós desejamos a todos a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo e que Deus nos abençoe.